Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eis que eu quero dividir a minha prédica de hoje em dois pequenos momentos. Primeiro, um pouquinho do Evangelho e no segundo momento, a missão de santidade da família. Aqui o texto santo do Evangelho hoje nos mostra um pós-ressurreição de Lázaro. Lázaro aqui já passou pelo ressuscitamento, já voltou à vida, e todos aqueles que viram Lázaro morto, agora contemplam Lázaro vivo ali, comendo, feliz, realizado e sendo grato pela maravilha que o Senhor Deus realizou em sua vida, fê-lo voltar à vida para que continuasse buscando, lutando pela sua salvação. Aqui nós vemos que Lázaro é um resgatado para continuar sua caminhada de salvação, para ficar mais um tempo com o Mestre, para ficar mais um tempo com o Senhor. Só que também, aqui no texto santo, nos aparece duas figuras. Primeiro, a figura da gratidão personificada. Maria ali, aquela que fora salva da lapidação pública, agora Maria está ali, aos pés de nosso Senhor, lavando os seus pés com perfume, enxugando com os seus cabelos, e aquilo ali causou um espanto muito grande. Não nas pessoas que reconheceram a gratidão de Maria, mas em Judas, que queria se apossar daquele dinheiro também, porque era ladrão. Assim, João, que conviveu com ele, nos diz, não que ele se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, ou seja, usurpava, extorquia, roubava aquilo que era colocado na bolsa comum para a evangelização. O Senhor aqui vai tratar Madalena com muito zelo. Deixe-a em paz. Deixe ela demonstrar a gratidão, o amor que tem para comigo. Vocês vão ter sempre os pobres, mas nem sempre me tereis. E aqui nós vemos a gratidão de Maria, que foi resgatada. Vemos o amor de Lázaro, que aqui retornou à vida. Vemos a ingratidão, a dureza do coração daquele que foi também por Cristo escolhido, Judas. Poderia ter sido, quem sabe, um grande santo da igreja, se tivesse se deixado tocar por Jesus, se tivesse se deixado envolver pelo amor de Cristo Jesus, onde o Senhor haveria de transformar o seu coração, porque Jesus é assim. Nosso Senhor transforma o coração daqueles que dele se aproximam, mas que se abrem à sua graça. Judas escolheu a Cristo, se aproximou de Cristo, mas não arreganhou o seu coração para ele, de tal modo que estava perto de Cristo fisicamente, mas estava distante de Cristo espiritualmente, perto do corpo, perto dos olhos, distante dos pensamentos e do coração. Livre-nos, Deus, de estarmos dentro da igreja e termos essa atitude de Judas, de estarmos fisicamente perto de Deus, mas espiritualmente distante dele.
Nós, que somos igreja, somos chamados por Deus a sermos luz, mas uma luz que começa a irradiar, que começa a brilhar dentro da nossa casa, em meio à nossa família, em meio aos nossos. Deus, nosso Senhor, nos chama a sermos uma luz dentro da nossa casa. Uma presença de Deus que requer de nós uma elegância muito grande, uma sabedoria divina para convivermos com aqueles que Deus nos deu, mas com o propósito, com o objetivo de fazê-los também conhecerem a Cristo Jesus. Livre-nos, Deus, de sermos um ponto de contradição dentro das nossas famílias. Livre-nos, Deus, de sermos um ponto de divisão. Que o Senhor nos livre de termos um coração soberbo, incapazes de levar aqueles que nos conhecem e que vivem conosco, coração a coração, a Cristo Jesus. E a missão primeira que nós temos é levar aqueles que Deus nos confiou e devolver a Ele. Levar para o céu, levá-los para o céu e entregar ao Senhor. Está aqui, Senhor. Também fui pescador de homens e pesquei, e não deixei se perder aqueles que me confiastes. Só que existe um segredo muito grande. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, no ano de 1997, ano das famílias, aqui no Brasil, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, vai dizer assim: a grande obra que nós podemos fazer pela família que Deus nos confiou é rezarmos incessantemente por ela. Obra grandiosa faz aqueles que rezam pela família. Obra perene de salvação fazem aqueles que colocam como uma joia preciosa e como um grande objetivo de vida resgatar, salvar a família. Só que aqui tem uma situação interessante. Ninguém converte a família só e simplesmente chamando para ir à igreja. Essa atitude aqui já é uma atitude externa. Mas a conversão da família passa primeiro pela santidade daquele que dentro de casa foi chamado por Deus. Observem que são poucas as famílias que está toda dentro da igreja. Enquanto os filhos são crianças, é mais fácil. Mas depois que se tornam adultos, muitas vezes se torna mais difícil. Mas vejam que dentro de cada família existe alguém especialíssimo por Deus ali, colocado por Deus ali com uma missão. A missão de ser a presença de Cristo dentro daquela casa. Converter a família passa primeiro pela responsabilidade daquele que entendeu, que teve clareza, que foi chamado por Deus para levar a família até Ele. Pode ser o pai,
pode ser a mãe, mas também pode ser um filho. Quem sabe pode ser também um agregado, algum parente que habita ali naquela casa, sei lá, por qualquer circunstância. Pode ser a esposa, ou quem sabe o esposo, que deve tomar consciência: fui eu, o escolhido por Deus, para constituir uma família cristã, católica, e para devolver a Deus toda essa família maravilhosa, não perfeita, mas tão boa que o Senhor, o bom Deus, me deu. Mas para isso é preciso que o católico que possui a virtude da religião, que é mais propenso, que é mais aberto às coisas de Deus, compreenda que ele ali dentro de casa é um pastor, tem as suas ovelhas para levar a Cristo. Mas essa evangelização dentro de casa primeiro se dá pela responsabilidade. Eu tomei consciência que sou eu primeiro. Você, será que já tomou consciência que é você, essa presença de Deus dentro de casa? Esse que foi chamado por Deus? Pode ser que você diga assim: ô padre, eu acho que foi meu esposo, ou eu acho que foi minha esposa, ou padre, eu estou em dúvida. Seria uma grande bênção, se sou eu ou se sou ele. Eu acho que fomos nós dois. Que maravilha. Mas a primeira coisa é tomar consciência dessa responsabilidade com Cristo. E depois, como segundo ponto, eu preciso entender que não é chamando, mas é rezando. É rezando no cadinho do meu coração, no meu lugar ali quietinho, rezando pela conversão da minha família, pelo meu filho que vejo que tem um coração duro, pela minha filha que não está trilhando, quem sabe, um bom caminho, pelo meu marido, homem de caráter forte, ou pela minha mulher tão desleixada. Mas ali devo eu rezar. Uma oração de um coração zeloso. E todo coração zeloso, Deus escuta. Todo coração zeloso com aquilo que pertence a Deus, o Senhor, o bom Deus, escuta. Porque sabe que ali existe uma responsabilidade, que não é enganação, que não é faz de contas. Então, primeiro, tomar consciência. Depois, aprender a rezar. E, por fim, ali, colocar as possibilidades para a família. A partir do meu encontrar-se com Cristo, a partir da minha experiência com Ele, da minha experiência com o Senhor, o bom Deus. Minha gente, esse aspecto familiar se perdeu tanto, mas são tão poucas famílias que podem dizer assim: a minha família é verdadeiramente uma igreja doméstica. Muitas vezes falta ali fé, muitas vezes falta ali um pouco de visão espiritual, sobrenatural. Muitas vezes falta ali amor. Por quê? Porque falta Cristo. Porque falta nosso Senhor. Olha, uma das coisas que eu mais tinha medo na minha família, dentro da minha casa,
era que alguém ali dividisse a família professando ou vivendo uma fé estranha. Mas graças a Deus, eu tenho a alegria, como sacerdote, mesmo que à distância, de estar vendo dia após dia o crescimento da minha família em Deus. E isso nos consola, porque temos a certeza de que todos eles, se assim continuarem, haverão de usufruir um dia da presença de Deus. Meus queridos irmãos, não existe nada mais importante que nós podemos dar à nossa família senão Deus. Não existe nada mais santo que nós podemos ofertar à nossa família senão Deus nosso Senhor. Só e unicamente Deus. Através da minha tomada de consciência, através da minha vida de oração e através das opções que eu dou para que as pessoas possam encontrar a Cristo, a partir do meu comportamento, da minha paciência, da minha coerência, da minha catequese dentro da minha casa. Uma família que reza unida, ela permanece unida. Mas é tão difícil hoje em dia se reunir uma família para rezar. Mas uma família que reza unida, ela permanece unida. Só que aqui, essa máxima comum não é permanecer simplesmente unida entre si, mas é permanecer unida com Deus. Uma família que reza unida, permanece unida com Deus nosso Senhor. E aqui está a chave, e aqui está o segredo do ser família, do ser de Deus. E vejam que se nós damos o que mais importante nós temos, que é Deus para a nossa família, agora, hoje, no presente, nós recebemos de Deus uma grande recompensa. Porque o que é que adianta você sair, evangelizar, todo mundo saber que você é um católico, que é da igreja, mas você não está preocupado com a santidade de tua família, mas você não está preocupado com o resgate daqueles que Deus te confiou, de nada adianta. Então, essa celebração de hoje, eu quero implorar ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude e nos faça de verdade sentir a proteção dEle, como também hoje nos fala o salmista. Sentir essa proteção dEle, para que nunca titubeemos na fé, mas sejamos cada vez mais fortes e firmes na fé no Senhor, o bom Deus. É tão bonito quando a gente vê alguém que vive a fé com muita sabedoria. Olha, no sábado, eu fiquei muito pensaroso, muito pensativo a respeito da fé. Eu encontrei numa rede social, eu falava isso lá na comunidade do Sagrado Coração de Jesus no sábado. Eu encontrava um conhecido, um amigo do seminário, do Mater Ecclesiae, no 2º ano ali. Eu estava terminando praticamente o curso, ele começando o seu 1º ano, e a gente conversava muito, orientava muito. E ele me dizia uma coisa que cortava o meu coração. Eu perguntava assim: menino, como é que está menino, como é que está? Tem ido à igreja? E ele me dizia assim:
padre, eu perdi a fé. Mas eu fiquei tão pensativo nisso, mas tão pensativo. Meu Deus do céu, como é que pode alguém chegar a esse nível de perder a fé? Mas por quê? Porque o próprio Senhor, Ele questiona. Quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? E a gente rezar, e a gente ter um ambiente bom, onde Cristo de verdade tem espaço ali dentro da nossa casa, nos alimenta a nossa fé, alimenta em nós a certeza da comunhão plena, eterna com Deus. E quem sabe, você deve ter alguém dentro da sua família, dentro da tua casa, que precisa sim crescer na fé, que precisa sim fazer uma experiência com Cristo, que precisa ter convicção de eternidade, que precisa também se fascinar por Ele. E a nossa casa também é uma sementeira de fé. E somos nós chamados a fazer essa realidade acontecer. Então, eu quero convocar vocês para que rezem, aprendam a comungar pelas vossas famílias, aprendam a fazer penitência pelas vossas famílias, aprendam a fazer caridade pelas vossas famílias. Tenham equilíbrio, um equilíbrio ético, um equilíbrio moral, um equilíbrio psicológico, mas também, por que não dizer, um equilíbrio espiritual. E aí, para a gente terminar essa homilia de hoje, eu só queria fazer uma pergunta a você assim: quando foi a última vez que você reuniu a sua família para rezar? Quando foi a última vez que você reuniu a sua família para rezar em Deus? Em algum momento de dificuldade, em algum momento ali de desespero, quem sabe, em algum momento de felicidade, de grande alegria, e você reuniu todo mundo e disse assim: olha, hoje vamos rezar agradecendo a Deus, ou vamos rezar implorando a Deus essa graça que nós tanto queremos. Esse sonho da salvação da família passa pela vida de tantos e tantos que não tiveram a oportunidade de crescerem em um ambiente sadio para poderem conhecer a Cristo a partir do Pai, a partir da Mãe. Então eu quero pedir hoje a bem-aventurada Virgem Senhora das Dores. Eu quero pedir a São José, Pai putativo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possam eles interceder pela santidade das nossas famílias, para que cada vez mais a nossa casa seja essa bela casa de oração, de tal modo que você tenha a alegria de dizer assim: olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.